Souza, presidente eleita da Liesp de Florianópolis. Dona Odete, embaixadora do Samba Paulistano de São Paulo. Senhora Lana Flores, presidente da Protegido da Princesa. Por gentileza. E agora eu deixo vocês com nossa diretora Débora Justino. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa CONASAMBA 2026 São Paulo. Esse é o Encontro Nacional das Mulheres e é com muito orgulho e satisfação ao qual eu faço parte para mediar essa mesa aqui de bambas, né? Que eu estou vendo aqui a Solange, a Leia, Dona Odete, Maria Elisa. Peraí que eu esqueci algum nome, não posso esquecer, senão as mulheres, a Tati e a Lana. E a gente vai bater um papo aqui para falar sobre o protagonismo feminino no carnaval. E eu espero que vocês gostem, porque eu quero que cada uma dessas mulheres contem um pouco da sua história, da sua trajetória e como é difícil ser mulher nesse meio, né? A gente fala tanto de independência, de liberdade de expressão, de sororidade e como é difícil a gente, no meio do carnaval, as mulheres de pulso como nós, porque aí eu me coloco nesse lugar, porque hoje eu sou a diretora financeira da União das Escolas de Samba Paulistanas e também sou a diretora institucional da FENASAMBA. E para a gente, mulher, é tudo difícil, né? A gente tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser a política, tem que ser a presidente, tem que ser a diretora e tem que ser um pouco mais. E aí tem esse traquejo, mas eu acho que as mulheres são as pessoas que mais conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu fui presidente de um partido político das mulheres, eu costumo falar que mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. E homem, me desculpe, fazem 2. Né? E aí eu queria passar aqui a primeira palavra, lógico, para ela, minha mentora, minha professora, né? Eu mais vou babar do que né, falar. Ela fala assim para mim, tá com o sapato neles. E aí eu tô falando nada mais, nada menos da querida, maravilhosa presidente Edileia dos Santos. Boa tarde, gente. Obrigada. Quero agradecer o convite. E para falar do samba, minha vida é só falar de samba, né? É dia e noite eu falo de samba. Bom, vocês querem que comece pela minha trajetória no mundo do samba? Pela UESP? Pela UESP, Eu tá quero. Deixa eu falar, gente. Os meninos pediram, apesar que não tem ninguém desse lado, acho que tem mais gente desse lado mesmo. Então, como tá lateral, a gente não precisa levantar, não. Mas quem quiser levantar, fica à vontade, o palco é nosso, viu? Tá certo. Pode ir em frente? Pode, Beleza. Desculpa, viu? Não vai tacar o sapato em mim. Não, eu vou falar rapidinho. Eu cheguei na União das Escolas de Samba em 83, ainda não existia a Liga Independente das Escolas de Samba. Então eu cheguei com o presidente Betinho, filho do seu neném, em 83 ele tinha sido eleito, e me levou como secretária. Então como secretária eu fiquei 14 anos, né, cuidando de escolas de samba, de bloco, enfim, a gente fazia um pouco de tudo. Depois, em 97, eu virei presidente. Fiquei 12 anos, 3 mandatos consecutivos de 4 anos. E aí esse foi meu aprendizado no mundo do samba, na organização do carnaval. A Leia está escondendo o leite, mas a gente vai voltar, né, Leia? Pode falar. Eu vou passar agora para a nossa querida, a grande campeã do carnaval, a nossa querida Solange, para falar um pouquinho sobre o protagonismo feminino no carnaval. E ela tem muita coisa para falar, né, gente? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu estava olhando aqui, porque a gente estava lá atrás falando assim, será que vai ter homem para ouvir a gente? Ah, que alegria. Tchau, te dedico. Muito bom muito legal, muito legal. Alberto também ali, ó. Todo mundo participando. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Dirceu, né? Enfim, é muito bacana quando a gente fala desse protagonismo, mas que abrange muita gente. Hoje o lugar de fala
a mulher tem todo esse espaço, tem que ter. Na realidade, não tem do jeito que a gente mereceria, né? Mas a gente vai se colocando, a gente vai se infiltrando, a gente vai chegando, porque eu sou dessas, tá? Eu sou dessas, daquelas que vão, que querem saber o que está acontecendo, que falam o que tem que falar, e é por isso que a gente vai galgando e chegando nos nossos espaços. Eu acho que não tem outra forma de ser, a não ser quando a gente se posiciona, quando a gente coloca aquilo que a gente sabe fazer, porque a gente aprendeu lá atrás, pequenininha, e tudo que eu falo é com o coração. É com o coração. Porque hoje o dinheiro, a verba, ela rege o carnaval. Ela rege o espetáculo. Ninguém quer fazer carnaval se não tiver, claro, nem eu. Mas não tirem, e não podemos tirar a emoção do que o espetáculo pode transmitir para fora. E isso eu acho que a gente vem perdendo. Eu acho que as mulheres, elas acabam sendo mais detalhistas em muitas coisas que os homens, mas não de maneira alguma todos têm sua importância, tá? Não é menosprezando um ou outro, é que mulher é chata, né? Mulher é chata, ela vê um fiozinho aqui, ela quer tirar, ela vê um negocinho aqui, ela quer resolver, e hoje o carnaval, ele se resume nos detalhes. É só vocês pegarem a diferença do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto lugar. São décimos. E décimos é detalhe. E hoje o detalhe não pode passar despercebido. Atenção, meninas e meninos. O detalhe faz parte do nosso processo, né? Para entender um pouquinho. Eu vou deixar também outras falarem, para depois a gente voltar, porque senão eu vou, viu, gente? Se deixar, eu vou. Sombra, meu marido fala que eu não posso ver um microfone, que eu quero anunciar até as ofertas do mercado, se o cara deixar. Então eu vou deixar aqui para outras falarem. Tá bom, a gente volta aí, viu? Maria Elisa, bem-vinda à nossa Conassama 2026. Boa tarde a todos e a todas. Que felicidade participar desse encontro, viu? Eu agradeço muito. Falar de mulher no samba é falar de resistência, competência e transformação. Eu falo que durante muitos anos as mulheres elas foram a força que sustentava a escola de samba nos bastidores. As mulheres que organizavam, as mulheres eram que costuravam, que acolhiam, administravam e faziam o carnaval acontecer. Mas muitas vezes as mulheres elas não participavam das mesas de decisões. E graças a Deus essa realidade ela vem mudando. Hoje nós temos aí mulheres presidindo ligas, presidentes de escolas de samba, ocupando cargos de direção, direção de barracão, ajudando a construir o nosso carnaval. Isso é muito importante. Mas eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós, mulheres que conseguimos conquistar esse espaço, a gente tem que trazer cada vez mais mulheres para ocupar esse espaço de decisão. Porque a gente precisa conseguir cada vez mais reconhecimento, respeito, e só trazendo mais mulheres é que nós vamos conseguir ocupar cada vez mais esse espaço. E ajudar futuras gerações de mulheres que chegarem aqui e conseguir a facilidade que nós não conseguimos. O meu marido me chama de chata todo dia. Eu fui diretora de carnaval durante muitos anos de uma escola de samba em Belo Horizonte, na qual o presidente é o meu esposo, e ele fala comigo, você passou na fila de mulher chata 10 vezes. Eu falo com ele. E durante esses anos todos eu fui sua diretora de carnaval. Porque, com certeza, a mulher chata, ela é mais organizada, são os detalhes, né? E a gente quer o melhor, a gente quer o crescimento. E é isso que o poder feminino atrai, né? E eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Se deixar, eu vou falando igual você, professora. Vou falando. Obrigada. Eu vou passar aqui para a Tatiana falar também um pouquinho aí do protagonismo feminino. E a gente é chata mesmo, mas a gente faz acontecer, né? A gente é chata com carinho, né? Boa tarde a todos, quero agradecer a oportunidade. Eu estou no time do Babar também, né? E vou aprender aqui muito com todas vocês. Eu sou Tatiana, sou atual presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Fui empossada na última semana.
E a minha história no carnaval, eu comecei com 8 anos de idade na ala das crianças, eu acho que como a maioria das pessoas começam, né? E no ano seguinte eu fui convidada para ser porta-bandeira mirim, aos 9 anos. Aos 13 anos eu me tornei primeira porta-bandeira da Escola Consulado, lá de Florianópolis, que esse ano completou 50 anos, é a nossa bicampeã. Nesse caminho, então, eu fui 20 anos porta-bandeira, me formei em contabilidade, hoje eu tenho um escritório, trabalho com o terceiro setor, desde a escrita até a prestação de conta de projetos. E nesse interim, eu me tornei também diretora administrativa financeira da Liga, onde eu tive a oportunidade, então, de estar na gestão, né? O outro lado, o lado que todo mundo quer saber. E nessa oportunidade eu fui ampliando tanto o meu conhecimento quanto a participação com quem lidera, né, as escolas de samba, que são os presidentes. A gente foi se formando, foi entendendo melhor, né, do outro lado, daí a gente sai da avenida e vai para a mesa das decisões. Lá, junto com o presidente Joel, a gente está idealizando e tirando do papel a ideia da Cidade do Samba, em Florianópolis, e também com grandes objetivos aí de criar um Instituto da Liga, que é o Liesp do Amanhã, onde a gente vai trazer projetos e trabalhar o ano inteiro com todas as comunidades, com formação, com capacitação e, principalmente, trazendo a paixão para as crianças. Eu tive um episódio no Carnaval que foi exatamente com a parte de gestão, onde, quando eu estava completando 20 anos como porta-bandeira, eu fui convidada a me retirar da escola, né? E ela não foi da melhor forma. Então, eu sempre digo que quando isso acontece, né, a gente precisa lembrar que, como gestores, a gente está lidando não só com o carnaval, mas também com a paixão das pessoas pelo carnaval. E quando a gente faz de forma errada, ou quando a gente não usa as palavras corretas, a gente pode estar rachando essa paixão no meio. E quando a pessoa precisa sair do carnaval para se recuperar dele, a gente talvez esteja gerando um trauma e fazendo com que isso não tenha continuidade. Então, eu acredito que esse cuidado com as palavras, esse tato com cuidar do outro, essa humanização do carnaval, ela vem da mulher. E esse é o lugar que a gente precisa ocupar. Não é que a gente precisa estar no lugar dos homens, mas ao lado de cada um deles, mostrando também como, sim, se pode humanizar e tratar o carnaval com seriedade. E as pessoas mais ainda, né? Tratar com o coração. E aí tudo dá certo. Quando a gente coloca o coração e a paixão, tudo dá certo. Então, essa é a nossa intenção de trazer com muita firmeza, né, uma gestão de crescimento para o carnaval e poder contribuir também com todos os homens e com todas as pessoas que são apaixonadas por essa cultura que é a maior de todo mundo, né? E que nos faz ser voluntários, que nos faz sair de casa, nos faz deixar a família para trás e ser várias em todos os lugares. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu vou pedir para a Lana, presidenta dos Protegidos da Princesa, falar um pouquinho aí para a gente. É uma satisfação estar entre vocês. Boa tarde. Poderosa Solange, estar entre tu também é uma grande satisfação. Eu queria dizer que ser presidente hoje é o maior desafio para nós mulheres, né? É o maior desafio que a gente tem, eu acho, sendo mulher. Pelo menos para mim foi. Antes tu comentou sobre que uma mulher faz tudo ao mesmo tempo, né? Vocês imaginam o que é pegar uma escola de samba que nem nós pegamos e fizemos tudo, né, gente? Tudo, tudo. Desde pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar a conta de internet, ver os BO, né, a manutenção dos espaços, plantar árvore, limpar, ver lixo, ver banheiro. Toda essa relação social que a gente tem com a casa, a gente também tem com a escola, né? Com o nosso espaço, que eu acho que tem que primeiro arrumar a casa, né? Para depois poder trazer as pessoas para dentro. E foi o que eu fiz na Protegidos, né? Primeiro eu pensei, para ser presidente, primeiro precisa arrumar a casa. E isso a gente sabe muito bem, né, fazer, arrumar a nossa casa. Eu arrumei toda a escola, estruturei toda ela, deixei ela bonita, agradável, lugar de convívio, feliz, né? Amparei todas as pessoas, trouxe para aquele lugar entretenimento, lazer e aconchego.
E hoje a minha escola, o nome dela é Protegidos de Proteção e de Segurança e de Acolhimento, né? Eu trato o nome da minha escola. E eu já fui quase tudo na escola, né? Te ouvindo ali falar, já fui presidente, aliás, já fui diretora, temista, carnavalesca, até rainha de bateria já fui. Olha que louco isso. E daí cheguei nesse lugar de presidente, eu acho que é o maior desafio da minha vida ser presidente de uma escola de samba, liderar homens, muitos homens a minha escola tem, porque a minha escola tem um campo de futebol também, ela é carnaval e futebol. Então é um lugar de homens, né? Onde tem futebol é um lugar de homens. E um lugar machista, na verdade, porque tem muitos homens. E eu tive esse desafio de me tornar presidente de uma escola onde só homens foram presidente. E eu comecei vendo esse olhar que primeiro tinha que arrumar casa, né? Um lugar onde que todos os homens faziam o que eles queriam lá dentro, né? Assavam uma carne e ficava tudo à vontade. Estacionava um carro errado, né? O lixo não era no lixo. E assim eu fui vendo que é por ali que eu vou chegar. Primeiro arrumar a casa, e os homens começavam a dizer, lá vem a Lana, essa chata, né? Essa chata quer organizar aqui já. E eu ainda sou virginiana da gema, que é pior ainda do que ser só chata, né? E comecei a organizar os carros, né? O lixo no lixo, a lata de lixo, a garrafa, o espeto da carne, né? O fardamento do futebol, porque não é só carnaval, né? Gente, foi tão louco que eu fiz lá, que eu queria mostrar para vocês, que eu até trouxe o material, mas não tem tempo, de mostrar o que é o Complexo da Protegidos hoje. O meu pai fundou um quilombo de madeira e alvenaria no alto do morro. Hoje é um complexo cultural Protegidos inacreditável de vocês ir lá agora ver, mas tu chega lá, tu já sabe que é uma mulher que está liderando. E daí, em cima de tudo isso, tem o carnaval, que tu não pode esquecer, né? Aí tu inaugura isso em julho, e junto com isso tu tem que dar conta do desfile, gente, Solange, do desfile. Daí tu tem que contratar toda a equipe, né? Tu tem que ver barracão, ateliê, fantasia, né? Logística toda, e transporte, e gasolina. É uma loucura ser presidente. E eu descobri que eu sei fazer isso, que eu sei fazer gestão. E eu acho que toda mulher sabe gestar uma escola de samba. E se os homens não cuidar, a gente vai derrubar eles. Porto Alegre já tem 9 mulheres. Porto Alegre já tem, acho que 8 ou 9 mulheres presidentes de escola de samba. Acho que é o estado que mais tem mulheres, é Porto Alegre. E a gente dá um baile neles lá. A gente já chega arrumando a mesa da reunião, né? E tem café, tem água, né? Tem boas discussões. A gente já vai linda para os espaços, né? A gente ainda tem que cuidar da imagem da gente. Quer dizer, gente, eu quero que muito mais mulheres entrem nesse segmento. Porque eu acho que esse segmento cultural, que é o carnaval, cabe todo mundo, mas precisa de uma mulher na ponta. Sinto muito, homens. As mulheres estão chegando aí e os homens vão ficar só de diretores, né? E nós no topo, na prateleira lá em cima. Obrigada. Obrigada, Lana. Vou passar agora para a dona Odete, minha querida da Embaixada, das Baianas. Sua bênção. Vou repetir. Boa tarde a todas. Boa tarde a Débora. Quero agradecer pelo convite, pelo espaço que eu estou ocupando aqui. Quero agradecer a minha amiga, a nossa mãe, né? Nossa, meu Deus do céu. A gente se encontrava. E a nossa mãezinha que guardava o dinheirinho, né? Quero agradecer a Solange. Enfim, quero agradecer a todas vocês. Bom, a minha família é uma família musical. Então, eu nasci no meio da música, né? Minha mãe compunha, escrevia, meu pai lia muito. Então, a gente ouvia diversos ritmos em casa da música popular brasileira, né? Enfim, aí vem meu irmão, que desde pequeno sempre fez o trabalho. Criança, ele já montava a rádio no quintal de casa. Evaristo de Carvalho. Cresceu, se formou e foi para o samba. E se hoje nós temos
o carnaval que temos em São Paulo, essa maravilha que está aí. Nós temos que agradecer aos nossos antepassados, né? Não é nisso, Lélia? Nós temos que agradecer. Hoje o carnaval é toda essa maravilha que nós tivemos aqui em São Paulo, no Rio e em outros lugares também, mas não podemos esquecer dos carnavalescos que apanharam, que foram presos, que já eram chamados de vagabundos e eram presos, mas só saía na quarta-feira de cinza da prisão. Então, essa maravilha que hoje a gente está aqui contando, eu quero agradecer a ideia fabulosa, Débora, que você teve de trazer as mulheres, porque as mulheres, tudo é mais difícil. Porque ainda nós vivemos num país machista. E quando eu vejo mulheres falando que são presidente, a Leia, que quanto tempo ficou à frente, né? Deve ter apanhado muito. A Solange, que vem com uma escola maravilhosa e que tem um trabalho. A Débora, que está à frente dessa comunidade enorme, fazendo outras coisas. E vocês aí comentando todo o trabalho que se tem realmente dentro de uma escola de samba. Eu começo julgando o carnaval na Avenida São João. Eu tinha meus 15, 16 anos, já julgava carnaval na Avenida São João, porque meu irmão já fazia carnaval e tinha o presidente da FESEC Osmar, por se chamar Carvalho, e eu tenho o nome de Carvalho, a gente me levava para julgar carnaval, né? Na Avenida São João, entendeu? Então, veja bem, e hoje eu fiz o carnaval, a escola de samba Império de Casa Verde, na qual eu sou uma das fundadoras. Enfim, passei por todos os departamentos da escola e quando eu saio, Solange, eu percebi que as escolas não têm baiana. As escolas estão sofrendo aqui em São Paulo. Vocês eu não sei, mas São Paulo, a crise de baiana é muito grande. Eu fui me especializar nesta área. Venho com um livro contando desde o fundamento das baianas até o momento atual. Então, vou parar por aqui para outras falarem e depois eu continuo a minha fala. Mas, Débora, está de parabéns às mulheres à frente do carnaval. Obrigada, obrigada. Dona Odete vai falar depois, mas ela tem um projeto maravilhoso das mulheres. Eu vou falar um pouquinho quem é Débora Justino, e assim, eu não sei se vocês passam por isso. Eu não sou tão nova assim como as pessoas pensam. Daqui um mês eu faço 50 anos, mas eu sou nascida e criada no carnaval. Para vocês terem uma ideia, a minha casa é matriarcal, somos em 6 mulheres. A gente nunca viajou no carnaval na vida. Porque a gente cresceu assim, no sábado a gente ia para a Igreja Deus e Amor e no domingo ia para o ensaio da Nenê de Vila Matilde. Porque o meu pai, saudoso Benedito Justino, era da Nenê de Vila Matilde e era um apaixonado pela Nenê, mas ele era apaixonado pela minha avó, que era a sogra dele. Então a gente tinha essa tabelinha aí para cumprir na minha família. E eu cresci ali, eu era meio rebelde na adolescência, mas eu cresci ali no samba, no carnaval, tanto eu como minhas irmãs. E aí, um belo dia, meu pai brigou com o seu Nenê, e aí ele foi no seu Juarez, que era muito amigo dele, e fundou um bloco carnavalesco, que hoje é a Mocidade Independente da Zona Leste, o qual minhas irmãs tocam, porque hoje eu estou à frente da UESP, então eu não consigo tocar um bloco. Elas tocam lá porque eu larguei na mão delas realmente, e são mulheres. E aí é muito engraçado que quando eu vou em alguns lugares, que não me conhecem, falam assim, você é do carnaval? Ah, você samba? Eu falei, sambo muito, porque eu sambo com 67 entidades, que é R$1 para dividir em 67. Então, assim, às vezes as pessoas veem as mulheres e, mas você é do carnaval? Não. É lógico que eu sei sambar, lógico que eu já fui um dia rainha de bateria, lógico que eu já passei em departamentos, mas hoje eu estou do lado de cá, eu faço essa parte administrativa, e o qual faço muito bem, eu acho, viu, Leia? Acho que aprendi um pouquinho com você,
faço muito bem, porque eu sou chata para burro. O Nenê, meu presidente lá, um grande abraço, um grande beijo para ele, porque ele respeita muito as mulheres, e isso eu não posso falar, porque ele fala, eu fui criado por grandes mulheres, né? Então, se eu não respeitar as mulheres, eu não vou respeitar ninguém. E aí é muito engraçado, porque assim, quando chega numa roda da diretoria, eu vejo muito isso, as pessoas cumprimentam os homens. E eu sou a última, porque eles não acham que eu sou a diretora. Nada contra, mas eles acham que eu sou a secretária do presidente. E aí o Nenê, ele é muito engraçado, porque ele vira e fala, essa daqui é minha diretora financeira deles. Como se aquilo fosse o final do mundo. Por quê? Mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser. Né? E ela pode estar sempre a chata, a maluca, a doida, organizando e fazendo o máximo, porque assim, a gente não faz só o 100%, a gente faz o 101%, 102%. E é isso que é a administração de uma mulher. E assim, a gente não está aqui para competir, como a Solange falou, com os homens. É muito bom que os homens ouçam. A gente quer trabalhar junto, de igual. Porque a gente quer, sim, lutar pela nossa cultura, pelo carnaval, para melhor. Quando eu entrei na diretoria da União das Escolas de Samba, a gente estava com o nome sujo na praça, né, que a gente teve Normal isso. N problemas. Não sabemos o que é. E a gente se uniu, conseguiu arrumar a casa de volta. E a gente, em nenhum momento, deixou de seguir os ensinamentos daquela mulher, que é a Edileia dos Santos. Porque ela muitas vezes brigou pelaquilo. E ela é, sim, o meu espelho. Porque eu tenho certeza que ela já fez como eu. Ela deixou filha, ela deixou família. A gente abre mão de um lazer, né? Porque hoje é uma sexta-feira. Depois de um feriado, a gente não podia estar na praia, passeando com nossas famílias. Nós estamos aqui falando do quê? Do nosso amor maior, que é o carnaval, que é a nossa cultura e é o samba. E é assim que nós somos, é isso que nós escolhemos para a nossa vida. E não é porque a gente quer competir com os homens ou competir com alguém, é porque a gente também tem um objetivo, que é o melhor, é ensinar para os nossos filhos a nossa cultura, a nossa raiz. Hoje, quando eu vejo minha filha chorar quando vê a Mocidade Alegre aqui no palco, eu fico feliz. Porque quando ela ostenta o estandarte do bloco, aos 13 anos, valendo nota, e o Nenê, você é maluco. Eu não, ela quis, ela aceitou esse desafio. Eu fico feliz, porque eu vejo que lá atrás, a sementinha que o meu pai plantou, ele tem uma raiz. Porque se a gente não tiver uma raiz, que a gente aqui, que os mais novos sigam, para que tudo isso, né? Para que todo o sacrifício que a Edileia fez, a Dona Odete fez, os outros mais velhos fizeram, se eu, a Solange, todas vocês, não demos continuidade a esse trabalho. E todos nós juntos, homens e mulheres, do carnaval do samba. Nosso meio é muito marginalizado. Né? Muito discriminado, ainda é. Ainda é, porque falam que não, mas ainda é. E a gente tem outras pessoas também. Vamos falar de Dona Guga. Verdade. Né? Angelina Basílio, que está aí na plateia. Mulher, levanta a mão aí. Presidente linda, da grandiosa Sociedade Rosas de Ouro. Merecedora de tudo e de tudo. Verdade. Você é maravilhosa. Que a gente é muito fã. Não abaixa a cabeça nunca, porque você pode tudo. Tamo junto. Verdade. Ô, gente, quando eu chego na reunião da Liga, a Angelina sentava do meu lado na mesa, né? Eu não deixo ninguém sentar na cadeira dela. Eu coloco a minha bolsa, eu falo, ela já vai voltar já já. Deixa aqui. Ela só foi ali, né, Só foi ali, mas ela volta já isso. já. Não deixo ninguém sentar, não. Falam que a gente é chata, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas a gente é preocupada com o nosso carnaval. Assim como a Débora falou, eu sou nascida e criada na Mocidade Alegre, mas a Leia falou aqui que a Liga nem existia quando ela começou. A minha escola, como muitas outras aqui, como a Rosas, como Camisa, como outras agremiações, são fundadoras da Liga Independente das Escolas de Samba. Então, quando acontece alguma coisa com a Liga, mexe com a gente também. Mexe com o nosso interior. E como mulher, como sambista, eu jamais vou deixar de posicionar aquilo que se tem que ser dito e tem que ser falado para que as pessoas ouçam. Muita gente passa por ali e vai embora, a gente fica, né? E a gente está sempre buscando o melhor para poder fazer acontecer.
Então, é muito difícil, não é fácil, né? Às vezes querem calar a nossa voz, Como querem, né? mas a minha não cala. A minha não cala, não. A minha não Mas cala, não. Você vai falar alto, eu vou falar também. Você vai falar palavrão, eu vou falar também. E assim por diante. Então, a gente precisa entender que o espaço está lá para ser ocupado. E a partir do momento que a Leia tem voz, eu tenho que ter voz, você tem que ter, você tem que ter e você tem que ter. Não queiram baixar nossa voz. Não queiram deixar a gente não participar daquilo que é um direito nosso. Somente isso, porque eu preciso falar, porque como mulher, isso me incomoda muito, mas não me cala. Tá bom. É o que a Solange falou. Obrigada, Solange. Você falou, acho que é a palavra de todas nós. E a gente é muito aguerrida, né? Porque a gente quer o melhor, né? E o melhor é um objetivo só, o melhor para o samba, o melhor para o carnaval, né? A gente não quer o melhor para a gente aparecer, não é esse o fato. E a gente precisa, sim, ser respeitada. E aí eu queria que vocês também falassem um pouquinho aí das coisas que vocês passam, meninas. É o nosso protagonista feminino. Mas antes de vocês falarem, eu vou pedir também uma salva de palmas para a Elô, minha irmã que está ali, ó. Ela que administra o bloco Mocidade Independente da Zona Leste, que depois de 8 anos, que a gente foi campeão do Carnaval 2025, e ela, por brabeça, não gostava mais do Carnaval, mas aí eu fui lá e falei para ela, Tó, o bloco agora é com você. E aí é muito engraçado, ela fala, meu Deus, eu tô pior que você. Muito bom. A gente precisa honrar, né? Eu estava ouvindo vocês falarem das suas experiências e eu estava fazendo uma troca em família, né? E a gente estava refletindo sobre a música que fala "Não deixe o samba morrer". E quando eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei imaginando que há um chamado não para quem está fora, mas principalmente para quem está dentro. A Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, ela tem 20 anos. E, pela primeira vez, ela é liderada por uma mulher. E aí todo mundo fica falando, é a hora, chegou a hora. Mas as mulheres, elas já são protagonistas muito antes disso. Algumas mulheres vêm falar, ai, valoriza aí, né? Eu faço alegorias, eu faço adereços, ninguém vê, ninguém tem esse olhar para a mulher, mas a gente que faz a costura, né? Mas não é falado, não é a gente que sobe às vezes no palco para receber os troféus, mas a gente está por trás daquela vitória, né? E as mulheres precisam se ver nesses lugares. Se hoje eu posso e sou presidente de uma liga, é porque dentro da minha escola e dentro das outras escolas, eu já vi a luta das mulheres e vi a persistência, né? E o não desistir. A gente sabe que a mulher dentro do carnaval, primeira pergunta, né? Como ela falou, sabe sambar? Foi assim que eu me tornei porta-bandeira. Sabe sambar? Eu toda bobinha falei, sei. E porta-bandeira não tinha nada a ver com sambar, né? E a gente faz isso e faz muito bem, mas, além disso, também, a gente participa das construções do carnaval. Quando a gente está numa diretoria, quando a gente consegue alinhar e harmonizar todas as diretorias que estão ali, muitas vezes lideradas por homens, a gente tem essa gratidão pelos homens por ter também o protagonismo dessa construção, né? Quando a senhora fala de serem presos, de saírem só na quarta-feira de cinzas, era porque estavam na linha de frente, era o papel deles naquela época, né? Só que agora também é hora de assumirmos a nossa posição de construção do futuro, porque a mulher tem essa questão de ser chamada de chata, né? A gente dá uns gritos com amor para poder ter o nosso espaço, o nosso lugar de fala, mas, na verdade, com a intenção dessa construção mesmo do futuro. A gente tem que ter claro que existem diferenças fisiológicas entre mulher e homem, né? E a gente já tem essa questão de criação, de formação, esse instinto de mãe, sendo ou não mães, né? E isso, sendo colocado numa gestão, ela traz uma habilidade, uma realidade, principalmente para as escolas de samba, com uma visibilidade em lugares em que a gente não está. E é aí que se encontra esse "não deixe o samba morrer".
porque para não deixar o samba morrer, a gente tem que saber como falar, o que falar, quando falar, nos posicionarmos, né? Então é um chamado, né, em que quando fala assim, que bom que as mulheres estão aqui, que bom que temos uma liderança mulher, isso traz muita responsabilidade. E onde a gente está, a gente carrega todas nós, né? Então eu sou porque somos, né? Então, essa é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também precisa ser uma decisão de nós estarmos e nos colocarmos nesse lugar, de não deixar o samba morrer. O meu primeiro contato com uma escola de samba, eu tinha 5 anos de idade. Na minha família, só o meu bisavô, ele tinha uma escola de samba no interior de Minas, nós somos de Ponte Nova, e ele tinha uma escola de samba no interior de Minas. Então, quando eu entro para o carnaval desfilando a primeira vez com 5 anos, a minha avó falou comigo assim, nossa, você me fez lembrar o meu pai, que meu pai era louco com carnaval. E eu sou filha de militar. E meu pai falava assim, nunca na minha vida a minha filha vai mexer com uma escola de samba. Nunca. E os meus tios, sabendo disso, e a escola de samba saía do bairro do meu avô, a escola de samba na qual eu desfilei pela primeira vez, chegava a época do carnaval, a minha tia falava assim com meu pai, deixa eu levar ela para poder ver a escola de samba sair, porque os ônibus saíam da comunidade. Meu pai, então tá, ela pode dormir lá e leva. E a minha tia me levava escondido. E foi a primeira vez que eu desfilei numa escola de samba. E quando eu vi uma criança de 5 anos com aquele olho brilhando, naquela época as lantejoulas brilhando nos meus olhos, eu falei assim, um dia eu vou ser dona disso. Só que eu não entendia na cabeça que ser dona era ser presidente. Na minha cabeça, dono era o carnavalesco que fazia aquilo tudo. Eu não entendia quem era quem. Eu sabia que eu queria estar naquele movimento todo. Eu queria colocar um carnaval na avenida. E eu lembro que, quando eu falei isso, tinha uma pessoa do meu lado que falou assim, deixa de ser pirralha. Você nunca vai conseguir estar nesse lugar. Quando foi 2011, Belo Horizonte ficou 12 anos sem carnaval. O carnaval volta em 2004. Eu volto desfilando. Aí eu já estava adulta, eu já volto desfilando no carnaval e desfilo como destaque e ajudando ali nos bastidores, porque a gente faz tudo, né? Carnaval, você faz tudo. E Belo Horizonte já teve um grande desfile. Como ficou 12 anos sem carnaval, ele perde aquele status dele de um grande desfile e todo mundo vai para o barracão, destaque, presidente, primeira-dama, vai todo mundo para o carnaval ajudar. E eu começo a ajudar ali, fazendo fantasia. Minha primeira fantasia que eu fiz foi porta-bandeira. E eu falei assim, gente, eu quero ser porta-bandeira. Aí eu já não tinha naquela cabeça aquilo que a criança falava. Eu queria ser tudo, eu queria estar dentro de uma escola de samba. E eu lembro que o presidente falou comigo assim, você tem grandes habilidades de desenhar, de bordar, e você vai ajudar muito a escola de samba. Nós temos hoje uma porta-bandeira, você vai ajudar muito. Mas eu falava, presidente, eu quero ser porta-bandeira. E ele falava assim, eu preciso de você aqui me ajudando nos bastidores. Aí eu fiquei muitos anos. Em 2011, eu me torno diretora de carnaval da escola de samba. E quando eu fui empossada diretora de carnaval, eu voltei no tempo, naquela menina de 5 anos que falava que no futuro ela queria ser alguma coisa ali. Ela não sabia se ela queria ser dona carnavalesca, porque ela não entendia o que era. E a pessoa que falou comigo quando eu tinha 5 anos, ela estava no dia que eu assumi a diretoria de carnaval, e eu voltei no tempo e lembrei daquela menina de 5 anos, porque a mulher, ela tem muito disso. Ela, quando ela fala que ela quer algo, ela vai atrás. Eu de escorpião, então eu sou de escorpião. Então ela vai atrás, ela busca por aquilo. E aí eu me tornei diretora de carnaval da Canto da Alvorada, que é uma das grandes campeãs do carnaval de Belo Horizonte, e eu saí em 2025 da diretoria de carnaval para assumir a primeira mulher presidente da Liga das Escolas de Samba de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E eu voltei naquela menina de 5 anos de novo e falei, poxa, hoje eu sou a primeira mulher presidente da Liga de uma escola de samba, porque eu nunca imaginei que chegaria a ser presidente. Aquela menina de 5 anos, ela só queria participar, ela só queria estar naquele meio. E quando a primeira coisa que eu fiz em casa, que eu falei com meu marido assim, eu vou me candidatar à presidência da Liga, porque vai trocar a presidência, eu acho que eu vou colocar o meu nome. Meu marido, presidente de uma escola de samba, ele falou, olha, não sei. Eu falei com ele assim, eu consegui conquistar o meu pai, que era militar, que falava que eu nunca estaria lá. E em 2015, só dando uma paradinha aqui, em 2015 eu precisei de fazer uma cirurgia, foi na época do carnaval. Então, foi o meu primeiro ano que eu fiquei fora do carnaval.
Eu fiquei em casa sofrendo, toda costurada, e o pessoal me ligando, falando como é que estava no barracão. Ele falou comigo assim, vamos ali. Meu pai me colocou no carro e me levou no barracão para ver o andamento da escola, porque ele entendeu a importância daquilo para mim. Ele entendeu que eu estava doendo mais estar longe do carnaval do que os pontos que eu estava com ele na barriga. E meu pai levou, e daquele dia em diante, eu consegui o respeito que eu esperava, de entender na minha família a importância de uma escola de samba para uma sociedade, do que a gente reconstrói, do que a gente constrói, do que a gente resgata. Eu falei, se eu conseguir na minha família esse respeito, eu vou conquistar esse respeito. Então, quando eu coloquei o meu nome à disposição dos presidentes das escolas de samba da liga na qual eu faço parte, a minha surpresa, eu só perdi para o outro que estava concorrendo comigo. Eu ganhei o respeito e só falei com eles assim, eu só peço vocês a confiança. Eu vou trabalhar muito por vocês. É a única coisa que peço. E eu ganhei a eleição. E eu estou no meu primeiro ano como presidente da Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais. Parabéns. Lana vai falar mais um pouquinho aí pra gente. Tem uma história que ser presidente de escola de samba que me deixa assim bem nervosa. Eu até quero saber depois de vocês qual é que é a situação de vocês. A minha é quando a sirene toca. Quando a sirene toca Solange, que daí eu penso, meu Deus, eu preciso de um homem aqui do meu lado, uns homens aqui do meu lado. Parece que tudo vai desabar, né? E é eu que estou ali, aquela escola vai andar. Daí tu pensa, meu Deus, tudo isso a gente fez até chegar ali, na sirene que tocou. E daí tu pensa, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer agora, o que eu tenho que fazer agora? É o momento que o presidente não faz mais nada, né? O presidente não faz mais nada, eles têm que... Vão agora vocês vão e façam lá o trabalho de vocês e nós ficamos ali, né? Sem saber até onde é que vai desfilar, gente. Tem hora que eu não sei nem onde é que eu vou ir. Se eu vou com a porta-bandeira, se eu vou com a estandarte, se eu vou com o passista, se eu vou na harmonia. Eu estou aliviada também, que eu já cumpri com tudo. Só não pode cair ninguém do carro alegórico, não pode desabar ninguém, não pode ter nada errado. Mas é um alívio tão grande, né? Depois que tocou a sirene, que todo mundo foi. Daí tu pensa, vão e fazem o trabalho de vocês. Mas é um momento que me deixa extremamente nervosa. Que eu disse antes que é um desafio ser presidente, que eu acho fácil ao mesmo tempo, porque eu gosto de resolver problema. Eu acho que eu nasci para resolver problema, eu gosto de resolver. Para mim, eu não gosto de dramas, então para mim é bem fácil resolver problema. Às vezes a pessoa vem com um baita de um drama e diz, é só isto. Daí que eu resolvo, daí que eu faço, eu te ajudo, eu encaminho. Mas aquele momento da sirene, eu acho ele assim, ó, surreal. Surreal mesmo, que daí parece que precisaria dos homens ali junto para dar um apoio, uma fortaleza. Aí tu pega o microfone, tu dá aquela palavra lá de conforto, de motivação, daí tu pensa, eu sou foda, então não precisar dos homens. Precisa, sim, precisa. Tem que estar do ladinho. Concordo com o que a Tati falou. Às vezes a gente trabalha muito. Eu tenho um público muito grande feminino dentro da escola. Então a gente tem que se preocupar na hora de confeccionar as fantasias. Porque o público maior é o feminino do que o masculino. Mas eu tenho muitos diretores competentes, homens. Muita gente que ajudou a escola a chegar onde chegou, a ser o que é hoje. E a gente só é um bom líder, né, porque tem uma grande equipe. Então, isso tudo faz parte. Mas eu também tremo na hora da sirene. Vai, Leia. Deixa eu falar um pouco que eu nunca fui presidente de escola de samba, estou sendo agora. Mas eu era presidente dos presidentes, né? Então, quando eu comecei a campanha, quando alguém falou assim, olha, vai ter eleição, eu estava lá há 14 anos. Leia, você é a próxima. Eu falei, eu não, isso aqui é para maluco, eu não vou. Isso aqui é para doido, você presidente, não. Aí a pessoa falou para mim assim, você não presta atenção, mas tudo acontece na sua sala. Aí eu parei, pensei e fui. Aí a gente ia fazendo campanha, eu tinha um menino de 2 meses. Eu deixava ele com as minhas irmãs e ia de escola em escola fazendo campanha para ser presidente. E aí foi o seu Nenê da Vila Matilde, ele falou, não, ele bateu na mesa e falou, não aguenta. Não precisa nem ir que não vai aguentar. Eu achei aquilo um desaforo tão grande. Eu achei um desaforo, como não aguenta? Bom, eu sei que eu fui eleita e assim, eu não tinha nenhuma escola, então, mas eu trabalhava muito sério, muito sério.
Tinha proposta de armar carnaval, tinha uma série de propostas, mas eu não dava confiança. Teve uma vez, eu nunca contei, teve um presidente que deixou na época R$ 7.000 no cofre, que ele queria ganhar o carnaval. Eu falei, então você deixa aí o dinheiro, né? Ele queria ganhar o carnaval. Eu sei, para resumir, ele não ganhou o carnaval, devolveu os 7.000, ele ficou com cara de taxa, porque ele também não podia contar para ninguém, né? E falei para ele, eu podia ter ficado com o dinheiro. Então, assim, mas eu manteve sempre distância, assim, de presidente, né? Conversava firme com eles. Porque você sabe como é, homem, era bem machista, assim, a UESP, tinha 3 ou 4 presidentas, o resto eram todos homens, e era bem machista, então você tinha que conversar, assim, com firmeza, né? Estava até contando há pouco para a menina ali, que uma vez o presidente falou assim para mim, tô sabendo, escutei no estúdio que tem uma armação para Império de Casa Verde. Não, já tô sabendo que tem uma armação. E eu ia ter uma reunião, eu falei, então parou por aí, você não vai falar mais nada aqui, você vai falar no plenário. Aí eu falei, você vai falar no plenário, você tá me acusando de querer favorecer uma escola de samba, então você vai falar no plenário. O presidente mudou da água para o vinho. Não, presidente, não é bem assim, não é nem nada. Porque você tem que ser firme, né? E o homem também, assim, naquela época, o homem era meio abusado. Quando ele não conseguia alguma coisa, ele queria te esculhambar, jogar você na lama, né? Então eu tinha que ter firmeza mesmo, eu enfrentava. Nunca tive ameaça, nunca tive nada, assim. Só deu umas sapatadas. Não, sapatada eu mandava mesmo. Sapatada, não sei que diretor de carnaval, tô falando com ele, quero o Castor. Castor é meu diretor de carnaval. Tô falando com ele, eu tirava o sapato e mandava nele. Ele fechava a porta rapidinho. Como é que vai ficar? Vai me desafiar aqui? Tá ouvindo? Ele tá aí para dizer que é mentira. Eu mandava o sapato mesmo. Não queria nem saber quem era. E assim, mas aí para mim ficou tranquilo, porque eu já trabalhava lá como secretária. 14 anos. Então, eu conhecia presidente a presidente. Então, eu punha na minha sala 1 a 1. Quer conversar? Eu quero. O que foi? Minha avó morreu, eu não tenho dinheiro para o enterro. Falava, então tá bom, passa lá no caixa, eu vou mandar fazer o cheque para você enterrar sua avó. E assim foi. Mas era muito bom, era gratificante, porque era uma coisa que eu gostava. O samba está no meu sangue. Eu adoro. Eu falo uma coisa que todo mundo fica injuriado quando eu falo. Um dia eu vou deixar essa terra e vou sentir saudade dos meus filhos, mas eles vão, cada um ter sua família, né? Cada um vai ter seus filhos. Eu vou sentir saudade do samba, de verdade, dos meus amigos que eu fiz no samba. O samba é minha paixão. Eu gosto do samba, entendeu? Aí o pessoal fica assim, estarrecido. Nossa, você fala isso, mas é verdade. Eles vão estar com outras mulheres, com outros filhos. Eu não, eu vou deixar isso aqui, que é o meu coração. Eu sou assim, eu sou amante do samba. Samba em casa, canto samba, sai escola de samba, né? Solange, sai escola. Esse ano, atrevimento meu, saí em 5 escolas de samba, tem cabimento? Tá vendo? Mas eu tenho a minha do coração. A minha do coração, todo mundo que me conhece sabe que eu sou nenê de Vila Matilde. Mas eu gosto do samba. Eu acho assim, você gostar da sua escola de samba é uma coisa, agora você lutar para o samba não morrer é outra. O samba é samba. Entendeu? Seja na Solange, seja na Mocidade Dependente da Zona Leste, seja no Império de Casa Verde, é escola de samba. E essa cultura nós não podemos deixar morrer. Como cultura, eu tenho aqui uma presidente do meu lado, que eu sou fã dela, porque ela traz a escola de samba dela ainda aguerrida como cultura. Porque o dia que deixar de ser cultura e virar negócio, não é escola de samba, é simplesmente um evento. Tá bom? Tá, eu vou contar agora um pouquinho da minha passagem sobre as escolas de samba. Como eu falei para vocês, eu sou uma das fundadoras da Império de Casa Verde e começo no samba na Império de Casa Verde. Sempre trabalhava por trás, né? Sempre por trás. Até que fui para o Império de Casa Verde através de uma amiga minha. Ela assim, Odete, você precisa ir lá na Império de Casa Verde, está nascendo uma escola no bairro, você precisa conhecer. Porque eu já frequentava algumas outras escolas, né? Que como a Leia, eu também gosto do samba. Minha família é sambista, né? Então a gente não larga essa tradição de jeito nenhum. Então eu vou para o Império de Casa Verde. Na Império de Casa Verde, como eu falei para vocês, eu passei por todos os setores, cheguei a vice-presidente da escola, né? E conheço o trabalho por trás das cortinas, o trabalho que nós, mulheres, enfrenta dentro do meio do samba, que é um local machista. Eu imagino, como eu passei, o que vocês, como presidente, não passam ou não passaram, né? Através do machismo que a gente tem até hoje. Mas, enfim,
Eu fiz um bom trabalho, a gente não faz nada sozinho, a gente faz sempre com alguém. Então, o trabalho que foi desenvolvido na Império de Casa Verde foi um trabalho muito bom, que terminava o carnaval, as reuniões eram na minha casa. Aí a minha cunhada, Odete, a metade da Império está aqui na sua casa, aqui não sei o quê. Então, era verdade. E ajudei algumas escolas com baianas, porque eu me dediquei nesta aula. Eu adoro aula de baiana, adoro. Tanto é que eu estou escrevendo um livro a respeito de baiana. Quando eu saio, eu viajo para alguns estados à procura do fundamento das baianas. Como surgiu as baianas? Como surgiu as baianas numa escola de samba? Então eu vou atrás disso, Solange. Atrás não é a baiana, não é só rodar. Porque eu quero ser baiana. Mas por que você quer ser baiana? Porque eu acho bonito. Não, não é bonito. A baiana tem uma tradição. Desde o torso, desde o pano da costa, das 7 saias que ela lá atrás usava, entendeu? Então, é todo um fundamento que eu fui atrás, que eu fui buscar, com pessoas mais antigas, porque a história das baianas é como a história do negro, é passado de boca a boca, é passado de pai para filho. Então, a nossa história são pesquisa. A história de baiana é pesquisa, e eu fui atrás disso. Então, eu trago no livro contando desde o surgimento da escravidão até a data atual. Desde da baiana que se veste com justa, com pano justa, até chegar no momento atual. Então, ela passa por 3 processos numa escola de samba. Então, ela vem com a juta, depois ela vem com a roupa de renda, e hoje nós temos essa baiana que o carnavalesco viaja e traz a baiana da atualidade. Porque ele viaja na imaginação. Para se fazer uma escola de samba, para se fazer um carro alegórico, você tem que viajar. É história, não é? É história. Então, a escola de samba é uma história. A gente assiste a um desfile, é a história do Brasil, é a história da América, contada por uma escola de samba. E aí as pessoas, os nossos jurados, que não têm aquele entendimento, às vezes a escola perde ponto, porque eles não conhecem a verdadeira história que a escola está trazendo ali naquela avenida, que é um teatro ambulante. Não deixa de ser um teatro. Mas a gente precisa ter a leitura de cada carro alegórico que está vindo desfilando. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Infelizmente, os nossos jurados não têm isso, né, Solange? Então, isso é que precisa ser trabalhado dentro de um jurado, porque, às vezes, a escola perde ponto por pouca coisa. Né? Perde ponto por pouca coisa. Por falta Perde o carnaval, né? Perde o carnaval. Perde o E carnaval. olha quantos quesitos que a senhora falou aí em pouco tempo, né? E às vezes acham, não, por que essa mulher vai participar disso? Porque ela não entende. A gente todo dia está aprendendo e a gente entende, sim. A gente, então. Mas sabe o que acontece? A gente precisa pesquisar. Quando eu saio da Império, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar, foi atrás. Aí eu disse, olha, por exemplo, nós temos uma senhorinha, infelizmente ela faleceu e eu só pude escrever, não pude gravar. Ela falou, isso foi na Bahia, lá em Cachoeira, da onde sai a tia Ciata, lá em Cachoeira. Eu estive lá e ela me contando, você sabe que nós temos 3 qualidades de baiana? Eu falei, não. E ela falou, então como é que você coordena a aula de baiana? Chamou a atenção. Aí ela explicou, nós temos a baiana que vende acarajé, que vende vestida de baiana, mas não é baiana de escola de samba. Aí nós temos a baiana que é mãe de santo. Mãe de santo, às vezes está na escola de samba e nem sempre está. E aí nós temos a verdadeira baiana da escola de samba. Olha que maravilha! Isso eu aprendi em Cachoeira. E muitas outras coisas que viajando
eu fui aprendendo e hoje eu estou fazendo um livro para contar a história da baiana, a história de todo esse trabalho que uma escola de samba traz consigo para estar na avenida fazendo essa maravilha do desfile, né? Então eu falo, a gente precisa pesquisar. Como o carnavalesco pesquisa. Pesquisa ou não pesquisa? Ele pesquisa, ele Pesquisa. estuda. E nós, como chefe de ala, temos que ir atrás disso. Então, os nossos chefes de ala estão lá e nem sabem. Eu estava numa reunião também, isso foi em Alagoas, quando o senhorzinho falou assim para mim, por que a baiana gira? Eu não sei. Eu sei que ela gira. A baiana não é para girar? Gira para a direita, vira para a esquerda? Ele falou, não. Ela traz um segredo no seu giro. Quando ela vira para a direita, ela traz os bons fluidos. Quando ela vira para a esquerda, ela espanta umas... Olha só. Que Então, bacana. são coisas que eu fui aprendendo após a minha saída da Império de Casa Verde, se bem que as pessoas me procuram e eu estou em outra escola já. Sabe que Já a tô senhora em outra falou escola. algo muito importante. Mexendo com baiana. É. Mexendo com baiana. Então, gente, quando eu falo de baiana, eu tenho uma paixão por baiana. Eu adoro baiana, pelos movimentos, pela história, pela tradição, porque ela vem da onde? Ela vem da escravidão. A baiana nasce na escravidão. Ela cura os homens através da reza. Quando eles iam para o cativeiro, todos ensanguentados, ela faz com que? Ela faz com que aquele homem vira no santo, porque quando você vira no santo, você não tem nada, você não sente nada. Então, ele ensanguentado, todo acorrentado, ele sara, a baiana sara. Por isso que a baiana é considerada a mãe da quadra, a mãe das escolas de samba. A bateria é o coração da escola, mas a mãe é a baiana. Ó, tá bom para vocês? Perfeito. Aliás, nós temos baianas aí, né? Assistindo aí. Tô vendo duas de Torres, que é da Nenê de Vila Matilde. Você também é? Da ala das baianas. Olha aqui. Olha lá. Ah, tia Raquel. Tia Raquel, símbolo maior. Levanta aí, tia Raquel. Uma salva de palmas Essa pra daí, Raquel. aonde ela vai paramentada. Sempre com a faixinha dela ali, representando as baianas. Mas a Dona Odete falou uma coisa muito importante, né? Nós éramos do tempo onde tínhamos 100 baianas, 80 baianas, está cada vez mais diminuindo. Eu não sei se é o peso da roupa, que é o peso da roupa que o carnavalesco sonha e coloca na baiana, ou se realmente, porque vem diminuindo, não é quesito, mas ela vem diminuindo, e a gente não pode ficar sem as nossas mães baianas. Falar que na minha escola tem baiana velha guarda, tá? Tem velha guarda da ala das baianas. Quando vocês viram esse carro aí fora, que tem umas cadeiras ali, é da velha guarda das baianas, que já não podem mais se locomover nem girar, então elas vêm sentadinhas ali, mas elas só saem quando não der mais, não é eu que vou tirar, é isso. Quando fala sobre fundamentos, né, e a Solange falou também sobre equipe, eu queria destacar aqui que tem alguns homens que fazem parte das nossas histórias, né? O Rafael, que é o carnavalesco da Consulado, fez muitas fantasias pesadas, maravilhosas para mim. O Jefferson está trabalhando aqui nos bastidores, é o nosso diretor de eventos lá da Liga, e ele fez uma lembrança aqui para eu fazer uma audiodescrição, e aí eu vou falar o porquê. Eu sou uma mulher negra de 1,72 m, estou com um sapato vermelho, um macacão vermelho, um poncho claro, tenho cabelos longos, os olhos grandes e pretos, e nós temos, eu acho que a gente pode falar que por trás de grandes mulheres do carnaval tem outras mulheres, né? E aí eu vou destacar aqui, então, a nossa diretora de inclusão e acessibilidade. Ela tem deficiência visual e ela nos ensina muito todos os dias
sobre o que é ver o carnaval sobre os olhos das palavras. E aí a gente sempre esquece, né, de se audiodescrever, né, a audiodescrição. Verdade. Então, obrigada, Jefferson, por esse destaque. Eu queria falar dessa mulher que se destaca tanto lá na Liga de Florianópolis também e nos ensina muito, que é a Carla. Também a gente tem a diretora de comunicação, que é a Natália, o jurídico, que é a Andréia, matrizes africanas, e que também é enredo este ano de 2027, a nossa filha do vento, a Solange, que está aqui presente também, a de projetos sociais, a Elisângela, e a nossa diretora de administrativa, que é a Carol. Então, por trás de uma mulher, tem várias mulheres, né? E eu quero, assim, desafiá-las aqui também, para nomear, para este Carnaval de 2027, o homem que vai fazer com que vocês brilhem, aquele que vai estar nos bastidores, aquele que a gente vai falar assim, por trás de uma grande mulher, também tem um grandioso homem que ajudou a gente a chegar e a fazer esse sucesso, porque eu acho que esse é o nosso papel, né, de fazer esse equilíbrio e trazer essa harmonia entre os dois, entre os homens e entre as mulheres. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, está acabando, infelizmente, o nosso tempo aqui. Estamos chegando aos últimos minutos. Eu sei que a gente queria ficar aqui falando 2 horas, mas o pessoal que já está me avisando que está acabando o nosso tempo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas vocês. Agradecer uma grande mulher que, se não fosse ela, eu não estaria aqui, que é minha mãe, Heloísa Justino. E um grande beijo, é uma grande mulher, uma grande guerreira, e eu tenho muito dela, graças a Deus. Tenho um pouquinho do meu pai, mas tenho muito da minha mãe, e se não fosse ela, aguerrida, a carregar sacola, a pegar os tomates na feira que sobravam, talvez eu não estaria aqui. Eu tenho muito orgulho de ser filha da minha mãe. Hoje a minha mãe, ela tem Alzheimer, e ela faz muita falta para mim, porque ela já foi meu braço direito, nossos braços direitos, nossos braços esquerdos, mas hoje nós carregamos ela no colo. E aí a gente tem um mimo aqui para cada uma de vocês, tá? Um sachê produzido por artesãs com aproveitamento de retalhos da copa e o cabide de arame produzido por idosos do abrigo público. É um mimo da Célia Domingues, nossa diretora de empreendedorismo da Fena Samba. Célia, querida, muito obrigada. Queria agradecer. A gente, vamos aqui para frente, fazer a nossa foto, ou tirar foto com o mimo. Agradecer a todas as mulheres também da UESP, todas as presidentes que estão aí nos assistindo, todas as mulheres, enfim, que fazem também o carnaval acontecer. Unidas somos mais fortes. Eu queria pedir, a gente está dando as mãos aqui, eu vou pedir para o pessoal também que está aí levantar e dar as mãos também, porque eu acho que essa união é muito boa para todos nós. E aí são homens e mulheres, e vou trazer os meninos aqui do palco também para dar as mãos para as mulheres.